Bom dia, senhoras e senhores. Tudo bem com vocês? Meu nome é Leonardo Zoccarato Ferreira e vocês estão na Escola de Filosofia. Seja bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o nosso colega Anaxímenes, o último integrante da tal da Escola de Mileto. Se vocês gostam da Escola de Filosofia, contribuam com o canal. A Escola de Filosofia sobrevive da ajuda de vocês. Vocês podem se tornar membros do canal, fazer uma doação, comprar as nossas lindas canecas. Eu já estou tomando a minha. Quer dizer, estou tomando na caneca. Não estou tomando a caneca. Vá na descrição do vídeo e veja como você pode ajudar. Certo? Vocês querem aula? Vamos à aula! Como vocês sabem, eu sempre começo nossas aulas de filosofia tentando trazer alguns fatos pitorescos a respeito dos nossos companheiros. É sempre muito agradável pensar em figuras históricas vivendo normalmente como qualquer um de nós, lavando roupa, pagando conta. Infelizmente, a respeito de Anaxímenes, nós conhecemos pouquíssimo da sua vida pessoal. Infelizmente, não há a respeito dele aquelas histórias maravilhosas que eu contei sobre Tales, por exemplo. Eu confesso que uma parte de mim quis simplesmente inventar histórias, só para dar uma animada na aula. Mas acho que não ia pegar muito bem, não é? Então, eu vou contar simplesmente as coisas como elas são. Anaxímenes nasceu em 586 a.C., na cidade de Mileto. Ele foi descrito pelas fontes como um homem meticuloso, ponderado, conciso. Alguém que escreveu a sua obra chamada Sobre a Natureza de modo simples e sem floreios. Infelizmente, essa obra não sobreviveu. Nós só temos fontes indiretas. Anaxímenes foi discípulo de Anaximandro. Por que Anaximandro foi alguém tão extraordinário e tão insólito? E até por aquela índole comedida de Anaxímenes, o nosso herói filósofo Anaxímenes foi bastante subestimado. É até compreensível, não é? Vamos combinar que é difícil competir na praça pública com um cara que estava dizendo que a Terra está suspensa no vazio, que a Terra é cilíndrica e que os homens vieram dos peixes.
Disseram que Anaxímenes não foi tão criativo ou ousado quanto seu professor. Disseram que com ele a filosofia voltou um degrau. E talvez eles estivessem certos. Da minha parte, eu devo dizer que considero as ideias sobre o cosmos de Anaxímenes tão psicodélicas quanto a do seu mestre. Vocês querem conhecê-las? Será que elas valem um disco do Pink Floyd? É isso que nós vamos ver agora. Anaxímenes sempre ouviu Anaximandro falar a respeito do Apeiron. E nessas conversas, ele sempre pensava o que segue. Ele dizia assim: puxa, eu entrei nesse troço de filosofia que arrebentou minha vida, quebrou minha vida, tô todo ferrado depois disso, mas eu entrei nessa história de filosofia para tentar entender como o mundo realmente é. Eu olho para as árvores, olho para os animais, olho para o homem, olho para a lua e quero saber qual é a essência de todas as coisas. Tá aí o meu mestre Anaximandro dizendo que a essência de tudo é o Apeiron. Ok. Onde é que está esse Apeiron? Nos limites do cosmos? Num lugar onde nenhuma nave espacial, nenhum humano poderá chegar? É difícil acreditar nesse Apeiron se eu não tenho nenhuma experiência dele. Ele me parece um conceito muito abstrato. O Apeiron toma ônibus? O Apeiron paga a conta de luz? Alguém aí já surpreendeu o Apeiron no supermercado, comprando uma cenoura na fila do banco? Alguém já teve a honra de almoçar ou jantar com o Apeiron? Anaximandro me prometeu uma resposta sobre o mundo e ele disse Apeiron. E o que ocorre é que essa resposta, por mais caprichosa que seja, ela não diz nada a respeito do mundo à minha volta. Porque nele eu não vejo Apeiron em lugar nenhum. Eu sei que Anaximandro é meu mestre. E eu sei que ele era uma pessoa sedutora. Uma pessoa que entusiasmava. A sua engenhosidade, as suas propostas malucas atraíram muita gente. Há uma certa fascinação na loucura. Não sei se vocês concordam. Eu sei que vocês aí de casa queriam ser um pouco como ele. Alguém capaz de pensar coisas absurdas e dizer que a Terra é cilíndrica em 600 antes de Cristo. Mas sabe o que é?
Às vezes, para a gente chegar à verdade, precisamos de alguém com um pouquinho menos de ousadia, um pouco mais de pés no chão, como eu, Anaxímenes. Alguém que tope voltar às origens, voltar aos tempos do mestre do meu mestre, Tales de Mileto, o grande Tales, fez todo mundo de trouxa na cidade com a história das azeitonas e que dizia simplesmente que a água, aquilo que eu posso tocar e ver, é o princípio de tudo. Tem um pouco de credibilidade quando você diz que o ser pode ser visto. Isso significa que Anaxímenes está de acordo com Tales a respeito da água? Vamos ver. Vamos discutir algumas questões. Tales de Mileto observou o quão essencial a água era para os seres vivos. Se uma pessoa deixar de bebê-la, em 5, 7 dias estará morta. Mas espera um pouquinho. Quanto tempo você duraria se você deixasse de respirar? Não são 5, 7 dias, são minutos. Se a água é essencial, e falar da respiração? E não é apenas com a gente. Os outros seres também, inclusive as plantas e os peixes. Todos eles precisam de oxigênio para sobreviver. Para todas as formas de vida, o ar é muito mais importante do que a água. Outra coisa, e isso aqui eu tenho certeza que você nunca pensou nisso. Você já reparou que o ar não acaba nunca? Você nunca pensou nisso, né? O ar não acaba nunca. Desde os tempos de Hércules e Aquiles, o homem respira livremente, sem que até hoje algum safado tenha tido a ideia de cobrar impostos por isso, né? Que não nos ouçam, tá? Mesmo hoje, 2.500 anos depois de Anaxímenes, cá estamos assistindo essa aula do professor Leonardo, esse professor maravilhoso. Todos respiramos, 8 bilhões de pessoas no planeta respiram todos os dias e o ar não dá sinais de se esgotar. O ar não vai acabar nunca, porque há no mundo um suprimento infinito de ar. Sabe por quê? Porque o ar é infinito. O ar
estará sempre aí para nós, à nossa disposição. A não ser, é claro, que o governo decida criar o Ministério do Ar. Ele dará o Ministério do Ar para um membro do Centrão e eles vão conseguir foder também o nosso ar. Muito se fala a respeito da chuva. Thales mesmo falou muito sobre ela. O papel da água no ciclo da vida. Mas se você pensar bem, a água que cai, antes disso era ar. Ela não vem da nuvem? E a nuvem não é ar? O que está acontecendo ali dentro é que a nuvem, quando ela esfria e ela é comprimida, o ar da nuvem se espreme, se condensa e vira água. E aí essa água cai na terra. A água, que Tales dizia que era o princípio de tudo, é um derivado do ar. Tanto assim que depois que ela já está na terra, exposta ao sol, ela evapora e volta à sua forma primordial de ar. Um raio cai de uma nuvem, bate no chão, vira fogo. Se nós queremos alimentar o fogo, a gente usa água ou ar? Se nós lançarmos água no fogo, ele fica mais forte ou ele se apaga? Por sua vez, lance ar no fogo. Como é que o fogo se comporta? Ele não fica feliz da vida, crescendo, poderoso? Não é o ar que alimenta o fogo, porque o ar é essencial ao fogo, assim como é essencial a todas as outras coisas. O ar está em toda parte, em todos os espaços, em todas as casas. Ele entra pelas frestas, se adapta a qualquer ambiente. Ele se expande, ele se encolhe, ele se encaixa em qualquer circunstância. Sendo invisível e neutro, pode assumir o papel de qualquer coisa no mundo. O ar é muito mais maleável do que a água e serve muito mais do que ela para representar todas as coisas que existem no universo. Você já reparou como o ar é importante para o ecossistema? O ar empurra as sementes que fertilizam os campos. Empurra os barcos que nos levam através do Mediterrâneo para o Egito, para o Levante, para a Fenícia, para a Itália. O ar
carrega os pássaros. O ar move os astros, os planetas, a lua e o sol. O nosso planeta seria inabitável sem ar. Vocês já viram o que acontece em Mercúrio? Durante o dia, Mercúrio experimenta temperaturas escaldantes, 300, 400 graus. E durante a noite, no lado noturno do planeta, as temperaturas caem para 180 graus negativos. Por quê? Porque não há ar. Porque não há ventos para levar a temperatura, o calor e o frio de um lugar a outro do planeta. Ao contrário da Terra, que tem temperaturas amenas, justamente porque o ar move o calor e o frio pelo planeta. O ar é aquilo que anima o cosmos. Animar. Animar o cosmos. Animar é uma palavra muito bonita. Você olha para um coelho. Você diz que o coelho está animado porque ele faz movimentos. E daí você diz que ele está vivo. O que anima o coelho? O que dá ao coelho essa energia vital, essa força animadora? Da onde vem isso? Obviamente, dirá Anaxímenes, do ar. E isso com base numa observação muito óbvia, muito clara. Só não vê quem não quer. Vocês nunca repararam que todos os seres que se movem respiram? Então é isso, meus amigos. O ar é aquilo que infunde força vital nos seres que respiram. O ar é a fonte da vida. O ar é aquilo que nos dá vida. No caso dos homens, essa energia vital, nós até inventamos uma palavra para ela. Nós chamamos de alma, ou não é? Não é a alma que nos permite movimentos? Não é a alma que dá vida ao nosso corpo? E não é a alma feita de ar? Ela é feita de ar. Toda vez que puxamos ar para dentro do corpo e expulsamos esse ar, nós estamos alimentando e renovando a nossa alma. Assim como homens e animais, o mundo em si também respira. E não, isso não é uma figura de linguagem. O mundo literalmente respira.
como se ele fosse um enorme pulmão. O ar se estende infinitamente além das fronteiras do cosmos. Ele entra e sai do cosmos através de um processo de aspiração e expiração, como se o cosmos fosse um enorme pulmão. O cosmos é esse gigantesco ser vivo, é essa gigantesca entidade que respira e sobrevive graças ao ar infinito que o envolve. Evidentemente que Anaxímenes só poderia chamá-lo por um nome. Ele dizia: Deus. Nós, criaturas insignificantes que acham que sabem de tudo, nós vivemos dentro desse Deus e nem nos damos conta da sua respiração. Mas o que você acha que nós vemos quando olhamos para o alto? O que você acha que é realmente a movimentação da esfera celeste? As estrelas, o Sol, a Lua, os planetas. O que é toda esse movimento que nos cerca, senão os efeitos da respiração cósmica? Porque é o ar que empurra os planetas e as estrelas para o seu destino. O ar anima esse Deus. O ar é o grande motor do mundo. O mais fascinante vem agora. Porque esse movimento das estrelas, ele não é um movimento caótico. Da mesma maneira como a sua respiração tem uma cadência, vocês entendem isso, né? Cadência, uma regularidade, uma previsibilidade, uma melodia. Do mesmo modo, a respiração do cosmos também tem uma cadência. E é por isso que o movimento dos astros não é bagunçado. Pelo contrário, é um movimento previsível, harmônico, ordenado. O cosmos responde a uma ordem que é imposta pelo ar. O ar é um princípio divino que guarda dentro dele uma inteligência, um logos, e ele espalha essa inteligência por todas as coisas do mundo quando ele é puxado para dentro do mundo. Ele impõe essa inteligência, essa forma harmônica e melódica
de existir. Quando o cosmos puxa o ar infinito para dentro, esse ar é respirado, ele é aspirado pelos seres vivos, inclusive por nós. Esse ar anima a nossa alma, dá vida ao nosso corpo. Nós respiramos o mesmo ar divino que está em toda parte. O que significa que o nosso corpo, a nossa alma, ela é governada pelas mesmas leis, pela mesma inteligência que governa o cosmos. Assim diz Anaxímenes. Assim como a nossa alma, que é ar, nos sustenta e nos governa, assim o sopro e o ar abraçam todo o cosmos. Não sei se vocês estão entendendo, mas Anaxímenes está dizendo que nós literalmente respiramos o Logos divino, gente. Nós respiramos a inteligência inerente à natureza. Há uma correspondência entre a nossa inteligência e a inteligência das coisas. Por quê? Porque nós respiramos a inteligência das coisas. É simples assim. E é isso que nos permite compreender a lei fundamental do cosmos. E é isso que nos permite entender que o ar é a substância primeira da realidade. Sid Barrett está orgulhoso de todos nós. Apesar de alguns maldosos por aí dizerem que Anaxímenes foi pior do que o seu professor, ele descascou um abacaxi que nem Tales, nem Anaximandro quiseram meter a mão. Ou pelo menos ele tentou. O pepino é esse, ó. Tales disse que a água é o princípio de todas as coisas. Tá bom. Só que a água, ela é algo determinado. A água, ela é conhecida de todos nós. Ela tem um rosto, ela tem uma cara. Essa água é a água que sai da nossa torneira, a água com a qual a gente se banha. Se essa água aí, que a gente pega na mão, se ela é o princípio fundamental de todas as coisas, a pergunta é a seguinte: por que tudo o que a gente vê não é simplesmente água? Ou seja, por que tudo que eu estou vendo na minha frente não é igual à água que sai da minha torneira? Essa é uma pergunta óbvia, na verdade. Quando eu abro a janela de casa,
Eu não vejo águas andando pelas ruas, eu não vejo pessoas pilotando águas. Eu vejo o quê? Eu vejo carros, eu vejo seres humanos, eu vejo árvores, eu vejo pássaros, eu vejo o sol, eu vejo a lua. Eu não vejo águas. Eu vejo um mundo muito distinto. Mas isso é muito estranho, porque se a água é algo determinado, e se tudo no mundo é água, em tese eu deveria ver só água. Por que que a água, que tem uma cara, por que que ela muda de forma? Por que que ela não se apresenta como água num cachorro, num abajur, numa caneca? Essa é a questão. Se tudo é, em princípio, água, eu não deveria viver num imenso oceano? Isto é, ao invés de eu existir, não deveria existir pura e simplesmente um imenso oceano? Se tudo é água, tudo não deveria ser idêntico à água? Essa é a questão. E eu estou usando a água como exemplo, mas o ápeiron e, aliás, o ar também podem ser obstados com a mesma indagação. Como vocês observam, a discussão aqui é a passagem da unidade para a multiplicidade. Porque o princípio fundamental, a água, ou o ar, ou o ápeiron, é a unidade. Agora, como a água se torna uma mesa, um tomate, um professor Leonardo, uma lâmpada LED, isso o filósofo tem que explicar. E nem Tales, nem Anaximandro explicaram. Para ser justo, a gente pode dar a eles o benefício da dúvida, porque nós temos tão pouca informação a respeito deles que pode ser até que eles tenham explicado e essa coisa não chegou até nós. Mas o que chegou? O que chegou é a explicação oferecida por Anaxímenes. Então, desse ponto de vista, a gente tem que dar o braço a torcer a ele. Ponto para Anaxímenes. Anaxímenes diz que o princípio de tudo é o ar. Esse ar, ele está dizendo, ele está falando do ar que nós respiramos, do ar atmosférico. O ar não é um ser imaterial. Ele é o ar infinito que envolve o cosmos e que é aspirado para dentro do cosmos e, portanto, para dentro do nosso planeta também. Esse ar também é aquilo que cria tudo o que existe. Como? Responderá Anaxímenes através da rarefação e da condensação. Ele diz assim: quando o ar atmosférico se torna mais rarefeito, ele se manifesta como fogo. Quando você o comprime,
ele vira vento. Comprima um pouco mais e você tem uma nuvem. Continue a compressão. Nascerá a água, depois a terra e por fim as pedras. Ou seja, Anaxímenes não se limitou a dizer que o ar é o princípio essencial da realidade. Ele também ofereceu uma explicação de como, a partir desse ar, nasceu toda a diversidade. Para ele, os seres são distintos porque são o resultado de diferença de pressão, de diferentes graus de rarefação e condensação em determinados pontos do espaço. Isso parece bobo, mas essa explicação ela tem profundas implicações filosóficas. Sabe por quê? Porque se isso é verdade, não há uma diferença qualitativa entre os seres do mundo, entre os entes. Onde eu quero chegar? Lembrem-se da teoria das ideias de Platão. Tem lá o abajur, a mesa, o homem e um gato. Esses seres são qualitativamente distintos, porque para cada um deles há uma ideia que o precede. Eu consigo dizer que o gato não é um abajur, porque há uma ideia de gato. O gato, ele é um gato porque responde à ideia de gato. A ideia de gato diz aquilo que o gato é e, ao mesmo tempo, diz aquilo que o gato não é. O gato é o gato e não é uma cadeira, e não é uma mesa, e não é uma porta, e não é o professor Leonardo. As ideias dão às suas referências do mundo uma qualidade própria que te permite separar e dizer que o gato é alguma coisa e não é todas as outras coisas. Bem, em Anaxímenes, isso é uma bobagem. Porque para Anaxímenes, tudo no mundo é pura e simplesmente ar. E a distinção entre os entes é simplesmente uma distinção quantitativa, isto é, a quantidade de ar comprimido em um ponto qualquer do espaço. Não há uma distinção qualitativa entre uma brisa, um cavalo, um saco de carvão, um diamante ou a Gisele Bündchen. Todos esses seres são simplesmente ar. E o que muda é a quantidade de ar que está espremido nesses pontos da realidade. E da mesma forma, não há
um recorte claro entre o homem e o resto da natureza. Porque nós somos feitos da mesma essência que todo o resto. E, aliás, os próprios deuses, os deuses particulares, também são feitos de ar. Então, nem mesmo eles se distinguem do mundo. E talvez a gente não os veja, porque eles são feitos de ar muito rarefeito, quem sabe? Mas eles também são materiais. O que também nasceu a partir da condensação do ar foram os astros. A começar pelo nosso belo planeta Terra. A cosmologia de Anaxímenes é fabulosa, é deslumbrante. E é isso que nós vamos estudar agora. Se para Tales a Terra boiava num oceano infinito como se fosse um barco ou uma prancha de madeira, para Anaxímenes ela flutuava no ar infinito. A Terra se assemelha a folhas de uma árvore que caem lentamente enquanto sofrem a resistência do ar embaixo delas. Mas ao contrário das folhas, que em algum momento encontrarão o solo, para a terra não há solo. A terra é um perfeito disco plano, fino e aerodinâmico. Como um planador ou um paraquedista cósmico, ela não perderá jamais a sua sustentação e ficará flutuando no espaço indefinidamente, sustentada pelo ar. Os demais astros nasceram a partir da Terra. Após a formação da Terra, a água evaporou, subiu aos céus e se aglutinou em alguns pontos. Neles, ela formou nuvens ígneas, nuvens de fogo, na verdade, discos planos de fogo, que por terem sido formados a partir da Terra, nasceram apontados para a Terra. São o Sol, a Lua, as estrelas e os demais planetas. Os astros giram em torno da Terra, empurrados pelo ar infinito, como se fossem as velas das embarcações atracadas no porto de Mileto. Os astros se movimentam embalados pela respiração inteligente do cosmos. Assim como disse Homero, e ao contrário do que disse o meu mestre Anaximandro, o Sol
nunca passa por baixo da terra. Meu mestre estava errado. Na verdade, o que acontece é assim. No final da tarde, quando o sol cai na extremidade do mundo, pouco acima do rio oceano que contorna a Terra, o sol ingressa numa forte corrente de ar que o empurra em volta do planeta. Como um experiente piloto de asa delta, o Sol navega pelas extremidades do mundo, enquanto sua luz se esconde por trás das montanhas do norte. E a noite se faz presente. No final da jornada, o Sol reaparece do outro lado do mundo, onde a topografia é mais plana e a luz pode nos alcançar novamente. O ar anima e explica o movimento cósmico. Nós começamos essa excursão por Mileto com uma pergunta: por que há algo no lugar do nada? Por que o mundo existe? E o que ele é? As respostas dos três mosqueteiros que nós estudamos até aqui nos parecem muito distintas, mas na verdade não são. Tales, Anaximandro e Anaxímenes compartilham alguns traços comuns, porque no fundo eles formaram a mesma escola de pensamento, a chamada Escola de Mileto. A primeira similaridade entre os três é que todos confiaram que a realidade é eterna. Todos deduziram a eternidade. Tales nos fala sobre as águas primordiais. Anaximandro sobre o ápeiron. Anaxímenes sobre o ar infinito. Todos princípios perenes que existem desde sempre. E a criação do cosmos foi apenas um evento ocorrido nessa realidade maior, composta simplesmente daquele ingrediente fundamental. A resposta que resumidamente deram foi a seguinte: a realidade existe porque ela é composta de uma única substância imortal, perpétua, indestrutível e, como tal, uma substância que pode explicar a permanência do real. A segunda similaridade é que as três respostas são respostas materialistas. A água de Tales é a água do nosso dia a dia. É a água
que ele via no mar. Ainda mais depois de ter daquela história dele com as azeitonas, que depois daquilo ele encheu o bucho de dinheiro e deve ter comprado uma casa na praia, na beira da praia. Então ele olhava a água todo dia. O ar de Anaxímenes é o ar que a gente respira. É o ar que empurra os navios. São as nuvens do céu. E o Áperon? O Áperon não se manifesta dentro do nosso cosmos. Mas ele formou o nosso cosmos e ele existe, ele é algo material que existe nos limites para fora do nosso cosmos. Se um dia a gente puder chegar lá, nas fronteiras do Big Bang, nós iremos ver o Áperon, ver a matéria indistinta. Ela não vai ter nenhuma forma. A gente não vai chegar lá e ver uma geladeira. Mas ela tá lá. Quem sabe não possamos até pegar um pouco dela, colocar num vaso, ou num copo, ou num jarro e trazer aqui para a Terra para estudar. Por isso, esse trio foi chamado de materialistas monistas. Ou seja, filósofos que apostaram suas fichas numa única substância material para explicar todas as coisas. Os filósofos de Mileto, por esse mesmo motivo, são também chamados naturalistas. Porque os princípios que eles propõem estão na natureza, estão no mundo natural, estão naquilo que os gregos chamavam de physis. É simplesmente a nossa física. As explicações além da física, isto é, metafísica, nunca foram exploradas por eles. Eles nunca pensaram que deveria haver um ser espiritual que criou o mundo. Nunca passou pela sua cabeça que haveria um mundo imaterial, um mundo das ideias, como dizia Platão. Para eles, tudo o que existia era simplesmente matéria. Aquilo que nós podemos ver e sentir. Nem mesmo as nossas almas, nem mesmo os deuses são imateriais. Inclusive os deuses são seres da física. Não é engraçado? E é claro que essa maneira de pensar está alinhada à espiritualidade grega. Nós, nesse ponto do curso, já sabemos muito bem, se você assistiu minhas aulas de história, que os deuses gregos são pedaços da natureza. Poseidon é o mar, Zeus representa a tempestade, Urano é o céu, a terra é Gaia. Eles já estavam, os gregos, acostumados com essa coisa de ver deuses na natureza. E os filósofos de Mileto
que supostamente, por serem filósofos, não deveriam recorrer a ideias mitológicas, não puderam se desembaraçar dessas concepções. Quando, em meio às suas deduções, concluíram que a realidade é eterna, inevitavelmente perguntaram: a eternidade é atributo de qual ser? De você? Do seu papagaio? Da árvore do quintal da sua casa? Ou de Deus? Não são os deuses que são eternos? Pois é. Foi inescapável a conclusão de que a realidade é, em si, divina. Porque se eu digo que o princípio fundamental da realidade é o ar, e o ar é infinito, e o ar é eterno, e o ar é inquebrável, é imortal, eu estou falando de um Deus. Eu estou falando de um princípio divino. Eu estou falando de uma divindade. Todos eles, assim como Hesíodo, viram deuses por todos os cantos. Com a diferença que agora eles não estavam chamando esses deuses de Zeus, de Atenas, de Hades. Mas veja o que diz Tales de Mileto. O mundo está cheio de deuses. Mais claro do que isso é impossível, não é? Essa concepção da divindade é aquilo que se chamou de panteísmo. Deuses imanentes à realidade. Deuses que são a natureza. Deuses que não estão além do mundo natural e da física. Deuses que não são metafísicos. Deuses que são a física, são a realidade. E nenhum deles explicitou melhor isso do que o próximo filósofo que nós vamos estudar. Um homem chamado Xenófanes. Mas isso vai ficar para a próxima aula. Certo? É isso aí. Com isso nós terminamos. Muito obrigado a você que assistiu. Muito obrigado pelo seu like, pela sua força. E a gente se vê na próxima aula. Até mais. Tchau.